Vamos passar para Israel, Duda Teixeira? Vamos. Muito bem. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu discursou na quarta-feira, 19, no parlamento israelense sobre a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Ele valorizou sua insistência em combater o grupo terrorista até o fim, mesmo sob a pressão contrária de parlamentares de oposição, que o interromperam diversas vezes ao longo desse discurso. Pressão contrária também de setores da imprensa e da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, aí de acordo com o Netanyahu. Ele comparou os terroristas aos nazistas alemães e disse que seria inaceitável acabar com a guerra sem derrotar Hitler. Quer dizer, acabar no sentido de interromper, de vamos parar por aqui. Vamos assistir a um trecho do vídeo que eu legendei em português. אנחנו מתקדמים בשיטתיות להשגת יעדי המלחמה, שחרור החטופים, חיסול החמאס והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו משיגים את היעדים הללו בזכות השילוב בין הלחץ הצבאי והלחץ המדיני. ואני יכול להגיד לכם חד משמעית, החמאס אכן בלחץ. החמאס בלחץ כי הוא מבין שאנחנו לא מרפים, שאנחנו לא מוותרים, ואנחנו נמצאים במצב הזה רק בגלל שהתעקשנו אל מול הלחצים העצומים מבית ומן החוץ. מן העולם הזה, חבר הכנסת רון כץ, קריאה ראשונה. גם מארצות הברית, התעקשתי לא להפסיק את המלחמה. התעקשתי לעמוד על הדרישות שלנו. התעקשתי להקשיב לחיילים הגיבורים שלנו, למפקדים המצוינים שלנו, להמשיך את הלחץ. בזמן שרבים בבית הזה, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. ובאולפנים, והלשעברים כולם, הסבירו שאי אפשר לנצח את החמאס. הסבירו, יש פה רעיון, אי אפשר לנצח רעיון. טוב, יש רעיון שנקרא הנאציזם. הנאו-נאצים עדיין חיים בגרמניה, אבל לפני 80 שנה חיסלו את השלטון הנאצי, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, לחסל את השלטון הנאו-נאצי הזה בעזה של היטלר בברלין. זה בסדר, אפשר לסיים עכשיו את המלחמה. ובכן, זה דבר שלא מקובל היה עליי, ועמדתי מול כל הלחצים הללו. Aí o Netanyahu chamando os terroristas do Hamas de neonazistas e dizendo que é preciso fazer com eles o que se fez contra os nazistas alemães, precisa ir até o fim. E depois disso, Netanyahu alfinetou parlamentares de oposição, porque existe oposição interna, embora às vezes no resto do mundo se encare Israel como uma coisa só, dizendo que eles já teriam se rendido há muito tempo. E o primeiro-ministro defendeu pressão permanente até a vitória absoluta. Vamos assistir ao trecho final. הוא יוותר יותר ויותר. וזאת הדרך היחידה לשחרר את הבנים ואת הבנות, את הנשים והגברים, את הצעירים והקשישים, את החיים והחללים. אני חושב שאם זה היה תלוי בכם באופוזיציה, באולפנים, בלשעברים, אתם כבר הייתם נכנעים מזמן. אתם הייתם מסיימים את המלחמה, הייתם מקבלים את התנאי הזה. חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. בלי חיסול מפקדים. והמפתח הוא לחץ, לחץ ועוד לחץ. ואני רוצה לשתף אתכם בשני סודות. אחד, הלחץ שאני מדבר עליו צריך להיות מופנה לסינואר, ולא לראש ממשלת ישראל. והדבר השני, הלחץ שלכם עליי לא יעזור. רוח העם וגבורת הלוחמים מאמינים בדרך שאנחנו מובילים. אני נחוש לשחרר את כל החטופים וגם לנצח במלחמה. זה הניצחון המוחלט. Tá aí o Netanyahu dizendo que as críticas evidentemente deveriam se voltar ao Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, e não ao primeiro-ministro israelense. É óbvio que é possível criticar o primeiro-ministro israelense por uma série de decisões, o governo como um todo. Quer dizer, existe margem, existe liberdade de expressão, de crítica, de imprensa. Aliás, em Israel existe muita crítica interna ao poder, existe muita vigilância sobre o poder, e ele está querendo que as baterias se voltem exclusivamente contra o Hamas e não contra ele. Está defendendo
a postura que ele adotou desde o começo da guerra, que é de ir até o fim contra, assim, como ele diz, né, Duda Teixeira, é quase como se ele estivesse resumindo contra tudo e contra todos. Quer dizer, todo mundo fazia pressão, dizia que não pode se combater uma ideologia, que não dá para eliminar o Hamas, que não vai dar certo, que não pode tomar Rafah, que não pode tomar o corredor Filadélfia, que não pode, portanto, tentar fechar ali a entrada de contrabando de armas do Egito para a faixa de Gaza, mas eu defendi, eu fiz pressão, disseram que a gente não ia conseguir a libertação dos reféns e tal, mas eu entendi, e ele defende até hoje, que é a pressão que faz o Hamas acabar libertando reféns ou acabar, enfim, se enfraquecendo. Bom, a gente vê aí pelo vídeo que realmente o Netanyahu não tem vida fácil, né? Israel é uma democracia parlamentarista, o governo é formado a partir ali dos membros do parlamento, do Knesset, como acontece no Reino Unido, e ele tem oposição ali dentro. A gente vê as pessoas ali gritando ali, né? E ele tem que ir lá, porque a função do parlamento é essa, né? Também vigiar, né? Cobrar, exigir prestação de contas. E só um parênteses, os parlamentares de oposição espernearam mais ainda, porque a gente teve que, para exibir no programa, tirar os trechos em que fica um alvoroço completo, todo mundo gritando durante minutos e minutos, aí volta o discurso dele. E enfim, ele já está nessa, tem que justificar por que ele continua com a guerra, né? Ele fala aí, o nosso objetivo é o Yahya Sinwar, e de fato, quer dizer, acho que ele precisa ter um troféu ali e um bom argumento para acabar com a guerra. Nesses dias, Felipe, Israel conseguiu atacar o Mohammed Deif, né? Que era o chefe da ala militar do Hamas. Então, não estamos falando do Hitler, né? O Hitler seria talvez o Sinwar, mas estamos falando ali de alguém muito próximo do Hitler, sei lá, o Eichmann, talvez porque o Deif era um cara super importante. Não se sabe ainda. Agências de inteligência de Israel falaram que ele tinha morrido, mas aí o Netanyahu mesmo falou que não é certeza. Mas, enfim, esses cabeças aí são muito importantes. Que fique claro que as comparações aqui são em relação à analogia da hierarquia, do comando e, eventualmente, da perversidade. Mas, em termos de dimensão do rastro de sangue deixado, da quantidade de vítimas, aí o Hitler é insuperável, porque foi com as tropas nazistas alemãs que foram exterminados mais de 6 milhões de judeus. O Hamas não conseguiu, felizmente, chegar a essa marca. Mas deixou um rastro enorme de milhares de mortos, evidentemente. E ele tem razão na comparação, porque o Hamas realmente tinha como objetivo matar judeus, né? Exatamente, nesse ponto perfeito. Nesse ponto não há o que discutir. E o Netanyahu, ele tenta se mostrar ali como cara durão, forte como contra o Hamas, mas aí, enfim, eu acho que ele tem um histórico que foi sob o governo dele, que estava lá querendo mudar o judiciário, estava preocupado com outras coisas, que Exatamente. Meio que o Hamas conseguiu aproveitar essa oportunidade, ir lá e matar 1.200 pessoas, né? Então, assim, não acho que ele vai conseguir passar para o povo israelense de que ele é o grande protetor de Israel, né? Mas que ele está certo em ir atrás do Yahya Sinwar, aí sem dúvida. Os israelenses reconhecem nesse ponto que eles estavam distraídos com o divisionismo interno e isso acabou rendendo essa vulnerabilidade. É claro que Netanyahu é culpado por isso até hoje, lá dentro de Israel, por segmentos significativos da população. E o que aconteceu antes do 7 de outubro foi justamente a tentativa dele de controlar mais o poder judiciário ou impedir que o judiciário afetasse tanto o seu governo, e isso gerou muitos protestos. Todo sábado tinha movimento nas ruas, nas estradas de Israel contra o governo. Agora, o que existia antes do atentado, o atentado foi ao Trump, né? Em Israel foi um massacre. O que existia era uma segurança e até uma certa empáfia, uma certa arrogância, porque a tecnologia antiaérea israelense é muito forte. Só que o ataque foi analógico. Israel não estava preparado para uma invasão de terroristas armados com fuzis, os fuzis
o AK-47, né? Kalashnikov. Kalashnikov, agora me fugiu porque misturou com o AR-15 do Thomas Crooks, mas são aqueles fuzis que não são permitidos para o próprio exército israelense, nem para os cidadãos israelenses que têm porte de arma, mas que são aqueles automáticos utilizados pelos terroristas. Então, muitos israelenses fugiram para abrigos, mas que são abrigos, repito, antiaéreos, contra míssil, contra foguete. A porta, ela fica aberta, é um vão, nem tem porta, na verdade. Você fica protegido ali por um conjunto de paredes e tetos mais grossos, que faz com que os estilhaços não o atinjam. Agora, se o terrorista entra pela mesma porta, ele metralha, e foi lamentavelmente isso que aconteceu em diversos lugares, até em bases militares que eu visitei, nos pontos de ônibus, que tem um abrigo do lado do lugar ali para você sentar e esperar o ônibus. Então o ataque analógico por meio daquele agora esqueci, aquele tipo parapente, né? O paraslider. Paraglider, exatamente. Que eles entraram, enfim, não havia um preparo para isso, e houve, inclusive, uma certa indiferença a relatos daquelas jovens militares que monitoravam a fronteira, de que o Hamas estava ali fazendo exercícios com drones e com alguns de seus integrantes, e parece que ali os superiores imediatos não deram muita trela, e isso acabou levando a um massacre, e durante 2 ou 3 horas ficou um apagão militar. Até a primeira tropa militar chegar ali na área da Rave, por exemplo, demorou horas. Eu tive a oportunidade de conversar com o dono da Rave, que já tinha servido ao exército, que tinha uma pistola, que foi buscar reforço policial, que voltou matando pelo menos 18 terroristas. É uma história assim incrível o que aconteceu, até o momento de maior alívio, quando chegam os tanques. E eles chegam pelas estradas, o tanque nem pode andar na estrada, ele deixa tudo danificado pelo caminho, aquela esteira, são toneladas, não é feito para andar ali, mas aí quando chegou todo mundo. E aí eles foram matando os terroristas que tinham entrado no território, e até todo mundo se acalmar, porque nunca se sabe quantos ainda tem por aqui e podem matar outras pessoas. Então, assim, foi algo muito traumatizante. Evidentemente, há uma série de mortes, de dramas dentro da faixa de Gaza, e a gente continua acompanhando essa história. Agora, vocês viram aí a postura de quem quer ir até o fim para eliminar os terroristas, com toda a dificuldade de enfrentar um grupo que usa civis como escudos humanos, Duda. Sim. Vamos ver, a guerra já está com 10 meses, né, Felipe? Não, estou confundindo. Mas, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Para quem contou, tá aí. E é uma guerra que está se estendendo. Eu acho que em algum momento vai ser preciso realmente ter uma solução. Só acho que dificilmente o Netanyahu, com esse discurso dele, que ele consiga propor alguma coisa para funcionar ali na faixa de Gaza, né? Isso aí é uma discussão que ainda está para acontecer dentro de Israel. Exatamente. E tem o desgaste interno, mas existe uma união também muito grande. E, por exemplo, no caso que a gente vai ver agora, apesar dessas tretas entre o Netanyahu e os opositores, o parlamento israelense aprovou por 68 votos de deputados contra apenas 9 uma declaração contrária ao estabelecimento de um Estado palestino nesse momento, liderado pelo Hamas, claro. Eis o texto da declaração, abre aspas. O Knesset, o parlamento israelense, diz, se opõe firmemente ao estabelecimento de um Estado palestino a oeste da Jordânia. O estabelecimento de um Estado palestino no coração da terra de Israel representaria um perigo existencial para o Estado de Israel e seus cidadãos, perpetuaria o conflito israelo-palestino e desestabilizaria a região. Será apenas uma questão de pouco tempo até que o Hamas assuma o Estado palestino e o transforme em uma base terrorista islâmica radical que opera em coordenação com o eixo liderado pelo Irã para eliminar o Estado de Israel. Promover a ideia de um Estado palestino neste momento seria uma recompensa pelo terrorismo e só encorajaria o Hamas e seus apoiadores, que verão isso como uma vitória graças ao massacre de 7 de outubro de 2023 e um prelúdio para a tomada do Oriente Médio pelo Islã jihadista. Fecho aspas. E o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, celebrou no X o resultado da votação, chamando a declaração de mensagem forte para o mundo. Quer dizer, há uma união nesse sentido, Duda.
Sim, o problema de dar um Estado palestino nesse momento é que na mão de quem vai ficar a segurança, né? Israel sempre já aceitou nos anos 90 a autoridade palestina, por exemplo, que é você dar uma certa autonomia para os palestinos, mas você precisa ter um controle para não permitir que, por exemplo, eles se armem, né? E tem ali um exército, por exemplo, que pode atacar Israel. Então é uma preocupação legítima. Muito bem, a gente vai continuar muito dessa cobertura internacional e a nacional também aqui no Papo Antagonista. Até amanhã às 18 horas. Tchau.